Já vou compartilhar minha tela. Primeiro eu queria agradecer o convite para participar, né, desse webinar. A regulação Sunshine é um assunto que a gente vem discutindo muito recentemente na Arcesp, e eu acho que a discussão de hoje pode contribuir bastante, né, para o projeto que está em andamento na agência. Eu vou compartilhar a apresentação. Já estão todos vendo? Sim, está aparecendo. Tá ótimo. Bom, então a minha apresentação ela vai tratar da metodologia e dos critérios de avaliação, né, escolhidos pela Arcesp para a instituição da regulação Sunshine nos serviços de saneamento básico. Essa metodologia e esses critérios foram consolidados numa deliberação recém-publicada pela agência, que foi submetida a todo o processo de consulta pública. De uma forma bastante resumida, a regulação Sunshine era um compromisso da agência, ele foi colocado na agenda regulatória de 2020 e 2021 e permaneceu nessa publicada agora 21-22, e o objetivo era instituir a regulação Sunshine na Arcesp até o primeiro semestre de 2021. Nós dividimos esse projeto em duas etapas. A primeira fase, que era a construção da metodologia, foi concluída com a publicação dessa deliberação, mas a gente ainda tem uma segunda fase que vai ser executada agora, que é a de divulgação dos primeiros resultados. Isso deve acontecer até o final de junho. Então, até aproveitando já para fazer uma observação, os protótipos que eu vou apresentar aqui, eles ainda não foram testados com os dados de 2020 que serão publicados em 2021. Então, pode ser que quando a gente fizer essa fase de apuração e divulgação dos resultados, alguns ajustes sejam necessários, tá? Então, é nessa etapa que a gente está agora. Falando um pouco sobre a nossa motivação, né? O que está por trás dessa metodologia da regulação Sunshine na Arcesp. A gente adotou como premissa essa escada de Einstein, que ela foi adaptada, né, de uma bibliografia de Eller e Risendeller, que ela propõe ela conceitua diversos níveis de participação social, que vai desde... Vocês conseguem ver meu mouse? Conseguimos. Sim, dá para ver. Ótimo. Tá. Então, ele começa aqui de um nível de não participação, que ele classifica como não participação aqui no primeiro degrau, e ele vai até o nível de poder para o cidadão aqui no último. Então, o nosso objetivo é que a regulação Sunshine, ela funcione como uma ponte facilitadora para que a gente vá subindo, né, nesses níveis de participação social. E como que a gente vai fazer isso? A ideia é que ela traduza uma informação complexa em uma informação simplificada, que seja de mais fácil assimilação pela sociedade, para que, a partir da publicidade desses dados, a sociedade consiga se apropriar daqueles resultados. E como efeito desse processo, a gente espera que a gente tenha uma melhor prestação de contas, que a sociedade, de fato, participe da construção dos planos municipais de saneamento, que o constrangimento gerado por eventuais resultados de desempenho ruins sirvam também para essa melhoria na qualidade do serviço. E aqui eu queria chamar a atenção que a nossa regulação Sunshine, considerando tudo isso que eu trouxe, ela não vai olhar apenas para o prestador de serviços, ela vai olhar para a prestação de serviços como um todo, que vai desde a etapa de planejamento até a execução. Isso quer dizer que pode ser que tenham ações que dependam, por exemplo, de um planejamento atualizado, de um planejamento que de fato reflita a realidade do município, que isso vai ser usado nos contratos de prestação de serviço, e esse planejamento, por exemplo, é função do poder concedente. Então, a gente pretende olhar para o sistema como um todo, né? Não só para o desempenho do prestador exclusivamente. Para a seleção dos indicadores, a gente partiu de alguns critérios previamente estabelecidos. Então, inicialmente, a gente buscou diretrizes no novo marco legal. E aí, nesse artigo
7º, né, alterado da Lei Federal 14.026, ele já trouxe um direcionamento para a gente, né? Ele diz aqui no parágrafo 5º que a agência reguladora ela vai ter que verificar anualmente cumprimentos de metas de universalização, não intermitência do abastecimento, redução de perdas e melhoria dos processos de tratamento. Então, a gente partiu desses pilares como sendo os primeiros direcionadores da nossa escolha de indicador. A partir daí, a gente optou por usar a nossa base de dados já conhecida e consolidada pela Arcesp. Então, a gente tem diversos processos que foram acontecendo ao longo de todo o desenvolvimento, né, do nosso acervo regulatório, e esses processos permitiram que a gente construísse algumas bases de dados. Então, nós optamos por, nesse primeiro momento de implantação da Sunshine, trabalhar com indicadores dos quais a gente já tivesse a base de dados das variáveis conhecida e consolidada, e que a gente conseguisse ter um entendimento do que aquele indicador de fato nos traz como resultado. Também avaliamos se esses indicadores tinham aderência ao objetivo do projeto, que é trabalhar a performance da prestação de serviços. Então, com isso, além daquelas diretrizes do novo marco legal, a gente incorporou mais uma vertente que é a de atendimento ao usuário na construção dessa cesta de indicadores. E tentamos trabalhar com indicadores que fossem adequados à linguagem geral. Então, a forma de cálculo deles e o resultado que eles mostram, que fosse um resultado de fácil assimilação pela sociedade. E aí aqui eu vou dar um exemplo que para a gente é bastante comum, né? No saneamento, muitas vezes, quando a gente vai falar, por exemplo, de um índice de tratamento, em algumas situações, esse índice de tratamento de esgoto, ele é calculado sobre o percentual de coleta de esgoto. Então, um município que tem 10% de coleta de esgoto e 10% de tratamento de esgoto, a depender de como o indicador de tratamento é construído, se ele for calculado em cima do percentual de coleta, ele pode ter 100% de tratamento. Porque se você tem 10% de coleta e 10% de tratamento, você tem 100% do esgoto coletado é tratado. Quando a gente desenhou os indicadores da Sunshine, a gente buscou deixá-los nessa linguagem mais clara. Então, a ideia, por exemplo, no caso de tratamento, é que ele reflita 10% de coleta e 10% de tratamento, porque é uma forma que a gente entendeu que é mais fácil a assimilação pela sociedade. Então, isso nós fizemos com todos os outros, tá? O indicador de tratamento é só um exemplo. A partir daí, a gente chegou nessa cesta. Então, nós teremos um índice de atendimento de água, um índice de atendimento do esgoto coletado, um índice de atendimento do esgoto tratado, um índice de perdas na distribuição e um índice de atendimento ao usuário. Voltando para aquele parágrafo 5º, né, que eu tinha falado do novo marco legal, a gente conseguiu, nessa primeira cesta, trabalhar aspectos de universalização e de redução de perdas. Os demais indicadores, intermitência do abastecimento e melhoria dos processos de tratamento, hoje na Arcesp a gente tem projetos específicos que estão desenhando indicadores para esses aspectos da prestação de serviço. Mas são indicadores recém-construídos. Por exemplo, a gente colocou agora em consulta pública um índice que vai avaliar o desempenho dos sistemas de tratamento de água. Mas esse indicador ainda não tem uma série histórica e uma base de dados que nos permita ter confiança suficiente para incorporá-lo na regulação Sunshine. Então, a gente pretende acompanhar esses indicadores, né, de intermitência, de melhoria dos processos, por algum período, para daí futuramente incorporá-lo à Sunshine. Então, a ideia é que, de fato, essa cesta seja uma cesta inicial e que ela evolua ao longo do tempo. E aí, além desses 4, como eu havia comentado, nós incorporamos um indicador de atendimento ao usuário. Ele vai ser construído, ele foi construído, né? Ele usa as informações registradas no Serviço de Atendimento ao Usuário da Arcesp, e a gente entendeu que ele é um bom método para avaliar a prestação de serviços, porque as reclamações só são registradas no Serviço de Atendimento ao Usuário da Arcesp
quando o usuário não consegue uma solução do seu problema no canal primário, que é o canal do prestador. Então, a gente entende que acompanhar a evolução das reclamações dos usuários no nosso serviço de atendimento é uma forma de avaliar indiretamente se o atendimento do prestador está sendo eficiente na solução das demandas, das manifestações dos usuários. Aqui eu trouxe a ficha de cada indicador, eu não vou ler cada uma delas, mas eu trouxe como um material, né, de apoio, depois eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês, mas tudo isso aqui também está naquela deliberação que eu comentei no início da apresentação. Falando um pouco sobre as formas de divulgação. A gente está prevendo duas formas, uma no site da Arcesp, ela pode ficar tanto no menu que temos à esquerda, quanto dentro dessa página do saneamento, né, que tem informações técnicas e econômicas financeiras. E, além disso, a gente vai elaborar um relatório anual com a consolidação de todos os resultados, de todos os indicadores e de todos os municípios. Então, ele vai ser um relatório analítico que vai ser produzido sempre que a gente fizer a publicação dos resultados. A gente também tem outros instrumentos de relação com poder concedente, usuários, que poderão usar os dados da regulação Sunshine. Vou dar um exemplo. A gente tem a divulgação, a elaboração de um relatório gerencial anual para todos os municípios, são relatórios individuais que trazem uma fotografia da regulação daquele município naquele ano. Então, a gente traz aspectos como tarifa, evolução de metas contratuais, atendimento ao usuário na Arcesp, então, todos os aspectos referentes àquele município. Os dados da regulação Sunshine, eles podem ser incorporados a esse relatório também, por exemplo, mas são relatórios que já estão disponíveis hoje. Aqui eu trouxe as formas de divulgação específicas da regulação Sunshine, tá? Falando um pouco dos métodos de avaliação, a gente está prevendo 3 formas de avaliação dos resultados. Uma avaliação que a gente denominou estática, é a avaliação em que a gente vai fazer com base em valores de referência. Então, você vai apurar o resultado daquele ano e compará-lo com o valor de referência. Aí você vai classificar a prestação de serviço em excelente, bom, regular ou ruim. No caso dos indicadores operacionais, a gente usou as metas do Plan-SAB para definir os valores de referência. E no caso do índice de atendimento, a gente vai fazer uma análise estatística para definir os valores de referência. Então, por exemplo, no caso dos indicadores operacionais, a gente já definiu para todos os anos, então 2020, 2021 e acho que vai até o horizonte de 2024, qual o desempenho que a gente considera excelente, bom, regular ou ruim. E todos os municípios vão ser avaliados com base nesses mesmos valores de referência. Então, a gente considera um desempenho excelente aquele município que já alcançou as metas do Plan-SAB de 2033, um desempenho bom aquele município que estiver com o resultado entre o ano, né, de referência do dado, então, por exemplo, nesse ano, entre 2020 e 2032, o resultado esperado no Plan-SAB, aquele que estiver com o resultado entre 2017 e 2019, que são os 3 últimos anos, fica como desempenho regular e abaixo disso é classificado como um desempenho ruim. E isso para os 4 indicadores operacionais. Para o indicador de atendimento ao usuário, como o Plan-SAB não traz essa referência para a gente, nós vamos fazer uma análise a partir dos resultados de 2019 e a gente vai dividir nessas 4 classificações usando o primeiro, segundo, terceiro e quarto quartil da amostra, tá? Dentre os resultados apurados. Porque a gente não tem um valor de referência para isso. Acho importante dizer também que essa definição, ela não contamina a escolha de um valor de referência, porque comparando o serviço de atendimento ao usuário na Arcesp entre os 3 serviços regulados, energia elétrica, saneamento e gás canalizado, o serviço de saneamento básico é o que hoje tem uma menor quantidade de reclamações
pelo número de economias, né, que são atendidas. Então, a gente já entende que é um bom desempenho, e por isso a gente pode usar esse dado para definir os valores de referência. Ainda falando sobre avaliação estática, esse é um dos protótipos que nós construímos. Então, esses dados são dados fictícios, não são dados reais. A gente vai fazer a primeira aplicação, como eu comentei, até o final do primeiro semestre de 2021, com os resultados de 2020. E aí nós vamos ter a demonstração desses dados nos mapas, né, para todos os indicadores. Aqui a gente só tem os operacionais, mas vai ter o de atendimento ao usuário também. Então, para todos os indicadores, e aqui uma compilação, né, do número de municípios que está em cada nível e o percentual deles, né, baseado no total de municípios regulados. E vai ser possível também que você escolha olhar para um único município. Então, é possível a gente está chamando isso de ficha do município, né? Então, você escolhe aqui, por exemplo, São José dos Campos, mais uma vez, são dados fictícios, tá? Não são dados reais. E aí vai ter o resultado em cada indicador e alguns dados cadastrais do município, como a data em que assinou o contrato, convênio de cooperação, população estimada, informações que a gente entende que podem ser úteis. Bom, depois dessa avaliação estática, a gente vai ter uma avaliação dinâmica, que é a comparação dos resultados ao longo dos anos. Então, você sempre vai comparar o resultado daquele ano com o resultado do ano anterior. Essa avaliação a gente só vai conseguir fazer a partir de 2022, porque a primeira apuração vai ocorrer agora em 2021, então só a partir de 2022 a gente consegue fazer essa comparação. E ainda que para esses indicadores a gente tenha uma base consolidada, já um histórico de alguns anos, a gente optou por fazer essa avaliação só a partir da entrada em vigência da regulação Sunshine. Por isso, vai ficar só a partir do ano que vem. Então, a ideia é que tenha uma sinalização mais ou menos dessa forma, né, por cores também. Então, a gente vai acumulando os resultados ao longo do tempo. São dados fictícios, né? Vocês podem observar aqui que a gente tem dados de 2024, aqui, por exemplo. E a ideia é que a gente faça, vou pegar um exemplo aqui. Esse município, 2024 ele teve um resultado considerado ruim e 2023 ruim. Então, ele é classificado como uma performance estável, não teve alteração de um ano para o outro. Nesse caso aqui, ele tinha uma performance boa e depois foi para excelente, melhorou. Num caso, por exemplo, como desse município, né, ele tinha um desempenho bom em 2023, depois ele teve um desempenho ruim, então piorou. Então, a gente vai acumulando esses resultados ao longo do tempo, mas a ideia é sempre comparar o ano de referência com o ano anterior. E a gente vai ter essa avaliação para cada indicador. E depois isso vai ser consolidado no mapa também, com uma distribuição em cores, para a gente entender quais municípios melhoraram o desempenho, tiveram um desempenho estável ou pioraram, né, naquele indicador. Depois, por último, a gente tem uma avaliação comparativa. Essa avaliação comparativa é o ranking de municípios. A gente pretende fazer esse ranking por indicador e também fazer uma classificação geral. E aí, os municípios serão classificados, né, da posição a partir do primeiro lugar, e cada um com o seu resultado, então vai ter uma por indicador e depois uma avaliação geral. E a gente também vai trazer uma avaliação se ele melhorou ou piorou em relação à posição do ano anterior. E também trazer essa informação no mapa, com as cores aqui já mencionadas. Então, essas são as 3 formas de avaliação que a gente vai trazer para os resultados da Sunshine. Quais são os nossos próximos passos agora? Como eu falei, né, a gente vai trabalhar na publicação dos resultados referentes ao ano de 2020. A gente fez o teste inicial dessa metodologia com esses protótipos e com as nossas bases de dados e alguns dados simulados, né? E agora a gente vai aplicá-la de fato a partir da publicação em junho de 2021. Nós pretendemos também, a partir de 2021, avaliar as melhorias que precisam ser feitas na metodologia e nos protótipos.
eu acho que a gente tem um grande desafio aí, que é explicar alguns conceitos para os usuários, né? Dizer, por exemplo, esse recorte que a gente faz, de que a gente está avaliando a prestação de serviços e não exclusivamente o prestador, entender, por exemplo, como a gente está trabalhando de informações referentes aos contratos, elas são restritas à área atendível daquele contrato e não a todo o território do município. Então, esse é mais um desafio que a gente tem de divulgação dos resultados da Sunshine, e isso a gente vai experimentar agora nesse ano. E a gente já tem no horizonte essa expectativa de ampliação da cesta inicial, à medida em que a gente tenha outros indicadores estabelecidos e acompanhados e consolidados, né, para até ter uma melhor definição dos valores de referência. Essa foi a equipe técnica que trabalhou nesse projeto. Queria chamar a atenção aqui que, além da equipe de especialistas da nossa diretoria técnica, a gente trouxe a área de comunicação para dentro do projeto, porque ela é fundamental para que a regulação Sunshine funcione, né? Então, a gente incorporou aqui na equipe técnica. Bom, é isso. Estou à disposição para as dúvidas e comentários. Obrigada.